Vamos lá, galerinha, na videoaula de hoje nós vamos estudar termologia. É a parte da física que estuda os fenômenos relativos à energia térmica, que é a forma de energia relacionada à agitação das partículas de um corpo. A energia térmica, quando em trânsito, é denominada calor. Então a gente pode dizer que termologia estuda o calor, ok? O calor é uma forma de energia térmica e essa energia térmica é em trânsito, ou seja, em movimentação, em agitação, a gente chama de calor. Dentro da termologia, nós vamos estudar termometria. O que vem a ser termometria? É a parte da termologia que estuda a temperatura, estuda os termômetros e estuda as escalas termométricas, ok? Então, é a parte da termologia que estuda. Vamos deixar registrado que estuda a temperatura, estuda os termômetros e as escalas termométricas. Tranquilo? Primeiro item que a gente tem que colocar na cabeça. Ok? Como o principal estudo é o calor, né? Vamos deixar registrado um pouco o que é um calor. Tá certo? A gente viu na introdução que o calor é energia térmica, certo? Que flui de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Ou seja, é uma energia térmica em trânsito, né? Então a gente registra que o calor é a energia, claro, energia térmica. Presta atenção agora, que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, quando isso ocorre, certo? Então, está sendo transferida energia térmica de um corpo para outro, ok? Observe que a gente falou também em temperatura. E o que vem a ser a temperatura de um corpo? Vou colocar aqui de forma simples, que é o grau de agitação a gente também chama agitação ou movimento das moléculas do corpo, ok? A gente tem que prestar atenção agora no esquema físico que eu vou fazer. Nesse esquema físico, a gente vai pegar
Presta atenção, a gente vai pegar dois corpos, certo? Vou pegar este corpo A, certo? Esse corpo A, quando a gente pega um instrumento chamado termômetro, verifica a temperatura deste corpo e em física nós vamos usar T maiúsculo como temperatura do corpo A. Vamos pegar um outro corpo B, usar o mesmo termômetro, ok? E verificar a temperatura. Então, a gente verificou que a temperatura do corpo B é TB, certo? Verificamos através do termômetro que a temperatura do corpo A ela é menor do que a temperatura do corpo B. Ok? Quando isso ocorre, o que é que acontece com o calor? O calor ele vai sair do corpo de maior temperatura, de maior grau de agitação, para o corpo de menor temperatura. Então, o calor, que é a energia térmica em trânsito, vai sair do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aqui eu vou só antecipar que a gente vai calcular a quantidade de calor. Ainda não, tá? Mas aqui eu estou dizendo que o calor está saindo do corpo de maior temperatura e está indo para o corpo de menor temperatura. Mas vale salientar que isso tudinho aqui eu tenho que colocar ele num sistema isolado para que esses corpos não troquem calor com o ambiente. Então faz de conta que eu peguei aqui um ambiente isolado. Esse ambiente isolado faz com que este sistema que nós estamos mostrando ocorra idealmente, né, a transferência de energia térmica, ok? Agora, quando está ocorrendo essa transferência de energia térmica, vai chegar um momento em que a temperatura dos dois corpos elas vão ser iguais. Quando a temperatura dos dois corpos são iguais, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico. Ok? Os dois corpos estão em equilíbrio térmico. Ok? Mas para isso, observe que a gente falou que utilizamos um instrumento. Esse instrumento aqui, ele é chamado de termômetro. Então, vamos deixar registrado, né? Termômetro. O que é um termômetro? É um instrumento, tá certo, que é utilizado para medir a temperatura dos corpos, ok? Então, a gente pode dizer que o termômetro é um instrumento para medir a temperatura dos corpos ou do sistema que ele esteja trabalhando, ok? Como é confeccionado, preste atenção, como é confeccionado o termômetro, né? O termômetro, ele é confeccionado através de um tubo de vidro,
Observe aí. Esse tubo de vidro tem um bulbo. Ok, faz de conta, né? Um bulbo. Neste bulbo eu coloco líquidos de fácil dilatação. Depois a gente vai falar isso. Então eu coloco aqui, a priori, mercúrio. Ok? Neste ponto do termômetro, a gente indica que é o ponto de fusão. Toda a experiência na construção do termômetro, a gente utilizou a água, tá certo? A água para poder fazer experimentos. Os cientistas utilizaram a água para fazer os experimentos. Então, neste ponto do termômetro, a gente chama de ponto de fusão. De acordo com a dilatação deste líquido, mercúrio, não vou deixar registrado, é um líquido, esse líquido é o mercúrio, ele vai se dilatar até um determinado ponto e este ponto a gente chama de ponto de ebulição. Isso tudinho é o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água para o gelo. Certo? Depois a gente fala em detalhes. Nós temos no termômetro o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Certo? Aí construiu aqui o termômetro. Então observe que aqui a gente utilizou o termômetro para verificar a temperatura, ou seja, o grau de agitação ou movimentação das moléculas deste corpo. Foi uma determinada temperatura e utilizamos o termômetro para verificar o grau de agitação, a movimentação das partículas deste corpo, né? O corpo A e o corpo B. Verificamos que há uma diferença de temperatura e o que é energia térmica. Energia térmica é o calor. Mas como é que se comporta isso? A energia térmica sai de um corpo de maior temperatura e observe que está indo para um corpo de menor temperatura. Ok? É isso que a gente vai estar estudando nesta primeira parte. Aproveitando esta primeira parte, nós vamos, já que falamos de termômetro, vamos estudar as escalas termométricas. Vamos estudar as escalas termométricas. Então, a primeira escala que a gente vai estudar é a escala Celsius. A escala Celsius a gente vai pegar um termômetro. Agora veja só como é que a gente vai fazer o termômetro. Eu vou pegar o termômetro, uma hastezinha, porque a gente vai usar um artifício matemático. Eu vou pegar o ponto de fusão, certo? E o ponto de ebulição. Na escala Celsius, a simbologia é essa aqui, 0 C. Esse C é graus Celsius. O ponto de fusão do gelo na escala Celsius é 0 graus. O ponto de ebulição 100 graus, ok? Isso porque a gente vai usar um artifício matemático e observe que a diferença entre esses dois pontos tem 100 partes iguais, né? Dividimos em 100 partes iguais, ok? Então aqui é para a gente colocar na cabeça que o ponto de fusão é 0 graus na escala Celsius e o ponto de ebulição 100 graus na escala Celsius. A outra escala é a escala Fahrenheit.
ok? A escala Fahrenheit. Do mesmo pensamento análogo, a gente vai pegar essa haste que é o termômetro. A representação para a escala Fahrenheit é graus F, graus Fahrenheit. E aí a gente, o ponto de ebulição. Opa, desculpe. O ponto de fusão aqui embaixo é o ponto de fusão. O ponto de fusão representado na escala Fahrenheit, que é uma escala inglesa, usou 32 graus. O ponto de ebulição na escala Fahrenheit é 212 graus. Observem que a diferença entre esses dois pontos dá 180 partes iguais. Ok? E a outra escala que a gente vai colocar aqui, a outra escala é a escala Kelvin. A escala Kelvin é conhecida mais como a escala absoluta. A gente pode encontrar como a escala absoluta. Ok? De forma análoga, a gente pega o termômetro. Na água mesmo, a gente tem um ponto de fusão e temos o ponto de ebulição. Aqui na escala Kelvin, a gente tem um zero absoluto, né? O zero absoluto. Porém, o zero absoluto, certo? Porém, o ponto de fusão na escala Kelvin é esse número, 273. Guarde. E o ponto de ebulição, 373. Guarde. Por que isso? Porque nós temos aqui em 100 partes iguais. Ok? Vamos agora trabalhar com a primeira relação, certo? Vamos trabalhar com a relação entre as escalas, olha, Celsius e Fahrenheit. Beleza? Então vamos usar artifícios matemáticos para a gente poder fazer esta conta. Então, vamos pegar a escala Celsius, ok? Que a gente sabe que o ponto de ebulição é 100 graus, o ponto de fusão é 0 graus. Vamos pegar aqui a escala Fahrenheit ou Fahrenheit. O ponto de ebulição que a gente estudou é 212. E o ponto de fusão, 32 graus. Ok? A gente vai usar um artifício, presta atenção. Esse artifício a gente vai usar razões. Então observem que o ponto de ebulição é o mesmo, certo? Eu tenho aqui o ponto de ebulição e o ponto de fusão, são os mesmos nas escalas. Eu vou verificar essa temperatura aqui, eu vou chamar de TC, a temperatura na escala Celsius, e TF, a temperatura na escala Fahrenheit, ok? Então, vê, o artifício matemático é o seguinte: deste ponto a este, eu vou chamar de B. Deste ponto a este, eu vou chamar de A, ok? Deste ponto a esse eu vou chamar de B, deste ponto a esse eu vou chamar de A. Agora a gente vai montar uma razão, vamos montar uma razão A sobre B. E vamos repetir na escala Celsius.
Então, esse tamanho aqui, como é que a gente calcula? É temperatura na escala Celsius, temperatura na escala Celsius, menos 0. Vamos abolir um pouco o grau. E esse tamanho aqui todinho, esse tamanho todinho, é 100 menos 0. É a mesma coisa, né? Ó. Esse tamanho na escala Fahrenheit, que é TF, menos 32. E B? B é quanto? Esse tamanho todo. A diferença entre esses dois pontos. 212 menos 32. Quando a gente arruma e simplifica e deixa tudo bonito, aqui eu vou deixar tudo bonito, vai ser esta relação. Temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ok? Então, a relação entre as duas escalas é através desta regrinha aqui. Ok? Guarde isso daqui. Vejam a forma que a gente fez para encontrar isso aqui. Certo? Em sala de aula, nós vamos trabalhar com essa primeira relação. Então, eu vou deixar aqui primeira relação. Essa primeira relação aqui, a gente vai trabalhar em sala de aula. Beleza, gente? Qualquer dúvida, manda aí na mensagem do canal ou comigo mesmo presencial. Bom dia, boa tarde, boa noite.